Instrumentos de Deus. Nossa inteligência não vem de nós, os dons naturais que temos vêm de Deus, como também os dons sobrenaturais que Ele usa a cada um de nós é para a edificação da igreja. O Senhor Deus não tem compromisso com o soberbo. O Senhor Deus não tem compromisso com o altivo. O Senhor Deus não tem compromisso com o arrogante. O Senhor Deus não tem compromisso com quem despreza os outros. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está recheado em toda a Bíblia. Olha para cá, veja bem, crente que tem raiva de negro, aí eu vou logo te dizer, tu não vai para o céu. Aquele que antigamente tinha até mãe que queria que a filha casasse com uma pessoa, digamos, um viciado, um alcoólatra, mas não queria que ela se casasse com um negro. Olha, isso é tão pecado porque o branco veio de Deus, o negro veio de Deus, o anão veio de Deus, o branquinho veio de Deus, o amarelo veio de Deus. Como é aquele que é bem branco? Tem um nomezinho, rapaz. Não é gaso não. Albino, né? O albino veio de Deus. Então, essa diversidade de cor, ela veio de Deus. Então, ninguém é honrado pela cor, ou pela estatura, ou pelo tamanho, mas sim pela imagem de Deus que está no ser humano. A Bíblia diz, todos foram feitos como? A imagem e a semelhança de Deus. Lamentavelmente, ao longo da história, muitas igrejas, muitos padres e pastores legalizaram hermeneuticamente, exegeticamente, tudo errado para desprezar os negros, desprezar as mulheres, desprezar os judeus, tudo com fins e objetivos particulares. Deus não faz acepção, pronto, está lá em Atos 10 e em várias passagens bíblicas. Então esse sentimento não deve estar. Pessoas arrogantes que menosprezam outras porque são pobres, porque são de bairros humildes, outros que querem se sobrepujar sobre os demais, Deus não tem compromisso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Então a Bíblia está cheia de exemplo. Se você é petulante, bota para cá, Caio. Estou começando aqui. Vamos aquecendo aqui as turbinas. Olha, se você é arrogante, é altivo, levanta o nariz, né? Anda, que não olha para ninguém. Se você é prepotente, é arrogante, é soberbo, a tua queda já está certinha na história de Deus, porque Deus não resiste os soberbos, mas dá graça a quem? Pronto, lá no capítulo 12 de Atos, Deus matou um rei porque não deu glória a Deus. E se vocês atentarem para bem, e se vocês atentarem bem para a Bíblia, você vai ver, Lúcifer caiu por causa da soberba, Eva pecou por causa da soberba, Acã caiu por causa da... Então, procure andar direitinho, sem arrogância, sem prepotência, tratando todo mundo bem. Se lembre que tu é mortal, não é isso? Você é mortal. A qualquer hora, tu bate a pinhola, né? Assim, tu morre. E tu vai para o mesmo buraco que o negro vai, que o branco vai. Bota para cá, Caio. Deixa de ser besta, não é assim? Que para onde o corpo do branco vai? Pronto. Do jeito que o corpo do negro pode feder, o teu também fede do mesmo jeito. Fica sem banhar um brancão, é assim ou não é? E fica sem banhar um pretinho, o que acontece? Do mesmo jeitinho, não adianta. Do jeito que cria cárie no dente do branco, que é no dente de quem? Pronto, então, tu deixa de besteira. O paletó que vão botar em ti no dia que tu morrer é o de madeira. E se tu for ricão, pode botar um paletó, pode queimar, mas tu vai para o mesmo lugar. Porque a matéria que Deus fez o branco, fez o quê? O negro. Então pronto, não despreze ninguém pela cor, pelo status, pela posição, não seja altivo, arrogante, prepotente, soberbo, porque Deus abomina, ok? É indiretamente contra Deus, porque você está sendo contra a imagem que Ele criou. Então, por isso que quando nós pregamos aqui, nós não pregamos contra pessoas, nós pregamos contra o pecado. O pecado que aquela pessoa está levando o corpo dela a praticar como instrumento da iniquidade.
da iniquidade. Tem que ligar aí embaixo. Eu vi um pensador que ele falou que quando alguém ofende um ser humano por causa da cor, por qualquer outra coisa, ele está reclamando de Deus, ele está achando que Deus não foi perfeito, porque alguém tem uma cor diferente. Isso, tremenda bobagem. Porque se foi Deus que fez o homem e a mulher, e você passa a criticar, desprezar, você está falando mal de quem? De Deus. E dizendo que ele não sabe fazer as coisas direito. Direito. Então pronto, deixa de besteira. Se a tua filha quer casar com um rapazinho, se ele é trabalhador, deixa casar. É melhor ela casar com um trabalhador do que com um bandido. Tem gente que só busca status. Não vale nada isso aí não. Vamos lá. Isso. Esté, capítulo de número 6. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus servos responderam, não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam, é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que devo fazer a um homem que muito me agrada? Amã pensou, a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu, se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande também que o oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, o rei disse a Amã. Vá depressa pegar o meu manto, meu cavalo, e faça tudo isso para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente como você sugeriu, e não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto, o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu e conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra eles jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Muito bem. Nós temos aí os apontamentos que nós colocamos e as anotações que fizemos. E nós vamos atentar para algumas questões aqui. Vamos lá. Primeiro, o pastor acabou de ler o texto. E o texto ele começa dizendo que o rei perdeu o seu... Como é que diz aí? Então, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Temos aqui um aspecto fisiológico, que às vezes o sono ele pode não chegar por algumas razões. Tanto por aspecto fisiológico, como também por aspectos de doenças. Nós temos o caso de pessoas que, lamentavelmente, é o mal do século, a depressão, que muitas não conseguem dormir à noite. Jó dizia, quando chegava o dia, eu queria a noite. E quando chegasse a noite, porque ele não conseguia dormir. Para ele era um tormento, para ele era uma aflição. Então, nós podemos perceber que o texto, dentro da narrativa do livro de Esté, começa dizendo que o rei não conseguiu dormir. A primeira verdade que nós podemos perceber aqui nesse texto, conforme a própria palavra de Deus, é que alguns fazem suposições. Dizem que o rei não dormiu porque estivesse
pensando no pedido de Esté. Outros dizem que o rei não dormiu porque estivesse pensando na crise financeira que o país dele estava passando. Outros dizem que talvez ele não conseguiu dormir pelo excesso da comida e da bebida. E assim tem inúmeras concepções. Mas por que o rei não dormiu? Pelo aspecto bíblico e teológico, o rei não dormiu porque Deus tirou o sono do rei. Essa é a mais provável, mas nós colocamos aqui que você pode ler um livro e os autores procurarem argumentar isso aqui para tirar o peso espiritual do texto, porque é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Então, qual seria, na verdade, essa questão aqui? Observem bem que o texto diz que o rei não dormiu. O rei não dormiu. Mas, pastor Ziel, e como foi isso aqui? Nós podemos analisar que há um rei também que não dormiu, lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Não é isso? O rei não dormiu porque sabia que Daniel havia ido para a cova de modo ilegal, injusto. Ele sabia que Daniel era sincero, ele sabia que Daniel era honesto, ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Por isso ele disse, na noite ele não quis comer, ele não quis instrumento, e ele não conseguiu dormir. Ou seja, a preocupação com Daniel tirou o sono. Veja a diferença. Quando você vai para Atos 12, a Bíblia diz que Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, o que foi que ele fez? Dormiu a noite. Irmãos, isso aqui, ele dormiu tanto. Vamos lá para esse texto. Atos 12. Ele dormiu tanto, irmão, que o anjo teve até um probleminha para acordar ele. Teve que empurrar ele, não foi? Pronto, ele teve que empurrar, está bem aí. Aí vamos lá, é o verso 7. 7. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. E disse, depressa, levante-se. Depressa, rapaz. Irmão, a pessoa saber que vai morrer, porque Herodes tinha acabado de mandar matar quem? Tiago. E ele sabendo que tinha mandado matar Tiago, então ele sabia que não ia escapar. Não é isso? Olha, isso aqui é o trabalhar de Deus. Por isso que é lindo a Bíblia. Isso aqui é chamado de soberania divina e coisas que nós não entendemos. Como é que Deus libertou Tiago e não libertou Pedro? Será que a igreja não estava orando também pelo Tiago? Estava. E a Bíblia diz que a igreja estava em constante orar, mas aquele já era o dia que Deus iria recolher quem? Recolher Tiago. E aí a Bíblia diz que no outro dia o anjo liberta Pedro, mas antes de libertar, Pedro vai fazer o quê na cadeia? Ele vai dormir. Porque quem está nas mãos de Deus faz como os 3 jovens, do capítulo 3, 17 a 18 de Daniel. Pronto, não importa. Se Deus quiser livrar, e se Ele quiser nos dar vitória, mesmo assim nós vamos continuar servindo a quem? Assim vive o crente. Olha para cá, bota para cá, Caio. Crente não anda desesperado. Crente não tem medo do presente, do futuro ou do que vai acontecer amanhã. Crente vive nas mãos de quem? De Deus, porque Deus é quem controla a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então nada dessa de você andar desesperado. Tem problema? A Bíblia diz, lançando, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa, porque Ele faz o quê? Ele cuida de nós. Então, que fé é essa? Que na hora que eu tenho um problema, eu me desespero. Quero até negociar minha alma. Eu negocio oferta, é assim ou não é? Vai para a igreja de um pastor, lá ele cobra um dinheiro, se tu der isso, Deus vai te curar. Dê teu carro e fica a pessoa num desespero. Deus não te dá esse tipo de fé. O cristão verdadeiro vive quieto e sossegado, cuidando dos seus negócios, sabendo que Deus está no controle. Ou como é bom a gente saber que Deus está no controle. Quando Pedro sabia que Deus estava no controle, ele foi fazer o quê? Dormir. Daniel na cova dos leões ficou como rei? Quem foi que ficou preocupado? Mas Daniel na cova dos leões
ficou tranquilo, porque quem tem Deus sabe que Ele está no controle. É por isso que a Bíblia diz, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou, então te aquieta. Como é que você diz que é crente? Olha para cá, bota para cá, Caio. Como é que você diz que é crente? Na hora que tem um problema, você entra numa ansiedade tremenda, num desespero, num choro sem controle, em uma vida sem equilíbrio. Isso mostra o quanto a tua espiritualidade é deficiente. O apóstolo São Paulo estava preso e lá na cadeia, Filipenses 4,13, como foi que ele disse? Eu já sei estar tranquilo em tudo. Se tiver muito, eu sei. E se tiver pouco? Ele diz, eu já aprendi. Deus ensinou para ele. Quando ele usa Filipenses 4,13, quando ele diz, posso todas as, é porque ele estava dizendo, eu tenho o equilíbrio que vem do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. É assim a vida do crente.